Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílio da Alencar Advocacia. Bom, esse aqui é o nosso primeiro vídeo do ano 2023. A gente torce aí que nesse ano, de fato, a Lei 14.181 de 2021, a Lei do Superendividamento, se mostre realmente eficaz e comecem a sair sentenças procedentes, porque infelizmente até agora não saiu nenhuma sentença, seja dos meus processos. Acabei de pesquisar também aqui no TJDF, não encontrei nenhuma sentença procedente com a criação do plano de pagamento. Então, fico na torcida que nesse ano 2023 venha sair diversas sentenças para quem está super endividado, porque já se vão praticamente 3 anos, quase 3 anos da aprovação da Lei 14.181 e a gente não vê nenhuma sentença procedente. Não vê nada, a gente vê juiz julgando agora muitos processos. Por isso que a gente tem que torcer para não julgar os processos por enquanto, porque tem muitos juízes julgando os processos com base no decreto 11.150, aquele de 2022, aquele que fixou com mínimo existencial R$ 303. Então, assim, tem muito juiz que está se aproveitando. Juiz, assim, que geralmente não gosta de resolver a situação de quem está super endividado, tá? Então, tem muitos juízes que estão nesse caminho e aplicando aí o decreto 11.150. E tem outros juízes, também vários juízes, vários processos, que estão conclusos para a sentença, ou seja, quer dizer que não tem mais nada para fazer no processo. Está concluso para ele proferir a sentença dele, está no gabinete dele, só que é um processo virtual. Então, é como se estivesse no gabinete do juiz, aguardando uma sentença. E já está assim há 4, 5 meses paralisados os processos. Tá? Então, tem muito processo que está nessa condição. Creio eu, como já falei para vocês, que eu creio que seja uma estratégia do magistrado, aguardando aí a definição desse decreto 11.150, que eu também acabei de olhar aqui no site do STF e não tem qualquer movimentação. Não tem movimentação justamente por conta do recesso forense, que iniciou no dia 20 de dezembro e vai até dia 20 de janeiro de 2023. Tá? Então, certamente não teria movimentação nesses processos, ainda mais esses aí que discute aí a legalidade ou não do decreto 11.150, a princípio por não ter uma certa urgência, apesar que a gente entende a urgência, mas o ministro do STF, quando foi receber lá o pedido para decretar a inconstitucionalidade desse decreto, ele entendeu que não tinha urgência. Então, legalmente falando, o ministro entende que não tem urgência. Então, por isso que não seria julgado aí nesse recesso forense, tá? Mas, como eu já disse para vocês, já tem um parecer favorável lá da PGR, concordando aí que seja decretado como inconstitucional alguns artigos do decreto 11.150, principalmente esse que reconheceu como mínimo existencial 25% do salário mínimo de 2022, tá? E também aqueles artigos que tratam sobre a limitação da aplicação da Lei 14.181, que é a Lei do Superendividamento. Então, assim, está tudo muito paralisado ainda. Então, a gente torce aí que nesse ano de 2023, realmente, depois que definir esse decreto 11.150, o mesmo que não defina, tem muitos juízes que têm deferido diligências para que seja assim, elaborado um plano de pagamento judicial, independente aí do decreto 11.150, apesar que os bancos vêm realmente reforçando, impugnando, pedindo a aplicação do decreto 11.150. Então, assim, nada muito definido, mas pelo menos tem alguns magistrados que têm feito os processos tramitar, já nomearam peritos. Tem casos, como eu falei para vocês no mês passado, que já tem um plano de pagamento que, a meu ver, ele já atende ali os requisitos do artigo 104b da Lei 14.181. Então, assim, creio eu, inclusive, que esse será a primeira sentença no DF. Estou confiante aí que vai ser a primeira sentença, tá? Então, infelizmente, pessoal, não tenho novidades aí sobre esses processos por superendividamento. Tem sim algumas sentenças, aliás, todas, né? Até agora não tem nenhuma sentença procedente. Até agora não saiu nenhuma sentença realmente com a criação do plano de pagamento. Muito pelo contrário, tem saído sentença julgando improcedente, com base no decreto 11.150, julgando improcedente por entender que a pessoa não está super endividada, muito embora a gente demonstre que não tem nada de salário, zerado, mas o juiz vem entendendo que não, ele quer manter um luxo, quer manter um padrão de vida elevado, sendo que não tem mais condições financeiras para isso.
sendo que deveria ser totalmente o contrário à fundamentação do juiz. Ele não quer manter padrão, ele quer ter condições financeiras de pagar suas despesas. Mas tem juiz que entende que não, que são despesas esdrúxulas, despesas que são elevadas de forma desnecessária. Eu até entendo que em alguns casos realmente são despesas desnecessárias, mas infelizmente tem gente que está na situação de superendividamento e não consegue compreender isso, então continua pagando aluguel caríssimo em cidades que realmente são mais caras aluguéis, ao invés de procurar uma cidade satélite com os valores mais baixos. Então infelizmente a pessoa não consegue entender que está nessa situação temporária e que se ela não mudar os hábitos dela, ela nunca vai sair dessa situação de superendividamento, tá? Então infelizmente isso também tem acontecido. Mas os juízes, na minha visão, poderia sim, se verificou que ele está super endividado, então que você criasse um plano ali apertado para esse consumidor, para ele entender que ele vai ter que mudar totalmente o hábito financeiro que ele tem, reduzir custos para poder pagar aquele plano de pagamento. E nesse ponto também, como eu falei para vocês no mês passado, tem muita gente que infelizmente não está preparado para assumir um plano de pagamento, tá? Tem gente que está achando que vai ser um plano tranquilo para pagar no prazo de 5 anos, vai manter um padrão de vida ali tranquilo, e não vai ser, pessoal, como eu alertando para vocês. Os planos de pagamentos que até agora foram elaborados por peritos, que não foram homologados pelo juiz, o comprometimento mensal da renda tem sido elevado, não por culpa do juiz ou por culpa do perito, mas porque essa pessoa está extremamente endividada. E para poder enquadrar essa dívida em 60 meses, mesmo sem juros, a dívida é muito alta. Então, imagina uma pessoa aí que ganha um salário líquido de mais ou menos 5 mil reais e está devendo 500 mil reais sem juros. Se colocar juros é 800 mil reais, é 1 milhão de reais. Então, como vai enquadrar essa dívida de 500 mil reais em 5 anos? Para a pessoa ganhar só 5 mil reais. Então, vai ficar apertado mesmo. Tá? Então, realmente, esses clientes, essas pessoas super endividadas têm que entender que vocês vão ter uma redução assim, significativa do saldo devedor, porém vocês vão ter que pagar o preço. Qual vai ser pagar o preço? Mudar realmente o hábito e se adequar à nova realidade, pelo menos pelo prazo de 5 anos. Porque depois de você quitar suas dívidas com os bancos, vocês vão estar com seu salário totalmente livres para fazer o que vocês quiserem na vida, entendeu? Mas durante 5 anos vai passar aquele aperto para poder pagar aquela dívida. Por outro lado, o banco também vai ser penalizado, porque ele não vai poder cobrar esses juros. Então, os bancos que emprestam 100 mil iriam receber 200 mil, vão ganhar 100 mil. Entendeu? Então, os bancos também estão sendo penalizados com base nessa lei do superendividamento. Então, é isso. Tem que entender que tem que ter essa mudança de hábito. Se não mudar, muitos aí vão desistir do processo. Na hora que vê o plano de pagamento está sendo elaborado pelo juiz, não vão estar preparados para poder passar por isso. E depois que o plano for homologado, não tem mais como voltar atrás. E eu creio até que, se você pedir a desistência do processo, que já tem um plano meio que elaborado, pode ser que os bancos não concordem com a sua desistência, tá? E daí pode ser que o juiz homologue esse plano, porque pode ser, dependendo do caso, pode ser que para o credor seja interessante aquele plano de pagamento, com a certeza que ele vai receber os valores, entendeu? Agora, para quem é consignado e debitado na conta corrente, certamente os bancos não vão ter interesse pela homologação do plano e vão concordar com a desistência, que para eles é prejuízo a homologação do plano de pagamento, tá? Outro ponto que eu observei, que desde quando eu informei para vocês lá, não sei se foi em novembro ou em setembro, que os bancos começaram a cumprir de forma administrativa aquele cancelamento de descontos na conta corrente, eu tenho notado que pouquíssimas pessoas têm informado que o banco não está cumprindo, tá? Então, assim, se você fez o pedido principalmente pelo site consumidor.gov.br, os bancos têm cumprido, tá? São raríssimos casos que não têm feito o cumprimento, tá? E geralmente o argumento que eles utilizam é que o contrato foi feito em data anterior à resolução do Banco Central. Eles têm razão? Não tem razão, porque já tem a primeira resolução do Banco Central que autorizou esse cancelamento de desconto na conta corrente, acho que é 2000 se estiver enganado, é 2016 a 2018, e mesmo que seja que a resolução, que tem um empréstimo anterior a 2018, por exemplo, ou que realmente a resolução seja posterior aos empréstimos, nada muda, porque tem o tema 1085 da STJ,
que autorizou o cancelamento de descontos na conta corrente a qualquer momento. Então, é argumento do banco. O banco vai argumentar se que vai ou não cancelar o desconto. Se ele argumentar que realmente os empréstimos são anteriores a resoluções, não tem o que fazer. É ingressar com a ação na justiça. Então, não adianta ficar ali debatendo com o banco. Ah, não, mas tem um tema 1085, mas tem a resolução. Não falar nada, não adianta, gente. Não adianta. Vocês vão ficar batendo cabeça na parede. O banco não vai te obedecer. Então, não adianta você ficar brigando com o gerente. Não adianta ficar rico. Não adianta nada. Não vão resolver assim. Tá? Se já deram a resposta negativa, leia a resposta. Se achar que você foi injustiçado de alguma maneira, você procura a justiça. Não vai ficar debatendo, procurando argumento, porque não dá nada. Se já foi dada a resposta negativa, vai ser negativa. Tá? Então, cabe você procurar a justiça e solicitar o que você achar que tem direito, como, por exemplo, esse cancelamento de descontos na conta corrente, com base na resolução do Banco Central e também no tema 1085, que já tem alguns vídeos falando sobre isso aí no nosso canal, tá bom? Então é isso. Espero que a gente tenha um ano muito bom esse ano 2023, que realmente venham sair diversas sentenças aí, criando esse plano de pagamento. Estou bem animado que isso aconteça esse ano, apesar que tem muitas sentenças improcedentes, mas eu tenho visto também o tribunal na segunda instância, aqui no TJDF, principalmente cassando as sentenças, reformando sentenças por não ter seguido a lei do superendividamento. Tem várias sentenças. É só vocês pesquisarem aí, pessoal. Coloquem no TJDF, jurisprudência, pesquisa superendividamento. Vai ver várias sentenças sendo reformadas, sendo cassadas, porque não seguiu a lei do superendividamento. Porém, também tem alguns outros casos lá que eu vi, que felizmente tem advogado, e já falei muito isso também, que insiste naquela tese de limitação dos empréstimos a 30%. Às vezes até consegue eliminar lá no começo do processo para limitar, mas aí vem sentença de improcedência. Tá? A lei não fala limitação a 30%, não tem nada disso na lei. Então, você vai ver que tem muitos acórdãos lá no TJDF falando, olha, ele fez um pedido que não tem mais fundamento por conta do tema 1085 que impede a limitação dos empréstimos. Então, pedir limitação de empréstimo nesses processos vão perder com certeza. E se não perder, a tendência é que, se por acaso vier uma sentença procedente, o banco recorre para a segunda instância. Se lá no TJ, a tendência geralmente a tendência tem sido julgar improcedente, dar provimento à apelação do banco para julgar improcedente, ou às vezes não dá, mas o banco recorre para o STJ e a chance é maior do STJ aplicar o tema 1085. Claro que também tem algumas exceções de processos mais antigos, inclusive eu tenho vários processos antigos que tramitou antes da Lei 14.181, que até agora são poucos casos de juiz ou, na verdade, de tribunal, na verdade, está na segunda instância. São poucos casos aí do tribunal que aplicou o tema 1085, entenderam que não. A aplicação do tema 1085 é para quem é seletista, né? São funcionários privados regidos pela CLT. Já teve acho que só teve uma turma, se não me engano, acho que até já fiz um vídeo para vocês sobre isso, onde realmente a turma quis aplicar o tema 1085 e julgou improcedente, tá? Mas são processos antigos que sempre já faziam o pedido, seja para limitar os empréstimos, seja para revogar a autorização de descontos na conta corrente. Então, tem casos que ele indefere a limitação, mas julga procedente o pedido para revogar a autorização de descontos na conta corrente. Então, ainda está em discussão. Mas para quem ingressou com a ação depois de 2020, pedindo apenas limitação dos empréstimos, eu só vi decisões ali realmente contrárias. Juiz e desembargador julgando improcedente por entender que não cabe limitação dos empréstimos, mas sim é necessário ingressar com a ação com base na lei do superendividamento, ou pior ainda, viu alguns processos de advogados que não pedem a criação do plano de pagamento, pedem só a limitação dos empréstimos. Então, eles julgam improcedentes os pedidos por não haver pedido para a criação do plano de pagamento, ou ao menos se está com um prazo máximo de 60 meses. Provavelmente deve ter feito um pedido apenas para limitar os empréstimos a 30% e não estipulou prazo. Ou se estipulou prazo, colocou um prazo superior a 60 meses. E daí o juiz ele julgou improcedente por ter feito um pedido totalmente contrário à lei, porque a lei estabelece como prazo máximo 60 meses. Tá? Então, assim, tem muito disso também. Então, fica a dica para vocês. Acesse o site do TJDF.jus.br, pesquisa superendividamento,
e lá vocês verão diversos acordos aí mais recentes tratando sobre o tema e muitas decisões realmente reformando ou cassando as sentenças que não seguirem a lei do superendividamento, tá bom? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que tiver, deixa aqui nos comentários, que eu vou procurar responder todo mundo, tá? Curte esse vídeo e se inscreva também no canal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.